pessoal? Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa, mande mensagem aqui, tá? É a primeira coisa. Aí sim, o de sempre, tá, pessoal? Meu celular tá aqui do lado. Qualquer coisa, se cair a internet, para eu não ficar falando sozinho, vocês logo mandem mensagem, por favor, tá? Eu vou até tirar ele do silencioso enquanto eu falo com vocês. Para eu ouvir, eu vou ficar ouvindo um monte de blim, blim, mas é o preço a se pagar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, notificações. Bom dia, espero que estejam todos bem, né? A segunda coisa, hoje eu decidi que eu vou dar uma aula aí para vocês e colocar essa aula no Meet. Então a gente tem basicamente duas ou três coisas para falar hoje, e uma dessas coisas é eu falando sobre o quê? Sobre o filo dos artrópodes. É, A gente vai falar hoje sobre os artrópodes e os moluscos, né? Quem está acompanhando, e vocês estão acompanhando, a gente está falando de todos os grupos de animais. Hoje a gente vai falar sobre os artrópodes e os moluscos, e a parte de artrópodes eu vou falar aqui com vocês e vou colocar de novo depois na internet para vocês assistirem. Por que isso? Porque eu tô vendo, pessoal, isso vai ser chato, tá? Porque eu tô vendo, pessoal, que muitos de vocês, e eu vou até mandar um áudio depois aqui, eu vou mandar um áudio para os grupos, não estão assistindo às videoaulas, né? Eu sei que muitos não conseguem, alguns com certeza não conseguem, por conta da internet, mas é assim, eu deixo lá justamente para facilitar para vocês, para facilitar ao máximo. Vocês veem quando vocês podem, quando dá, e aí eu vejo que tem muito poucas visualizações, né? Tipo, muito poucas, né? Então, eu já pensei nisso, eu falei, não, vou ter que mudar aí o meu jeito de fazer as coisas, já vou mudar. Então, hoje eu já fiz esse jeito, vamos dizer assim, transição. Eu vou dar essa aula aqui para vocês agora, para vocês quatro, quem mais entrar, quem mais assistir depois, né? Mas, eu não sei, né? Seria interessante vocês assistirem as aulas, gastarem o tempo. Eu sei que não é um negócio, que é um negócio meio cansativo, é um negócio meio chato, né? Eu gostaria de estar fazendo as coisas de outra forma, mas é o que a gente tem para fazer agora, é o que nos coube aqui nesse momento, né? Tivéssemos aí presencialmente, com certeza estaria diferente, né? Então, peço que vocês que possam, assistam as videoaulas, tá? Assistam os vídeos, claro, mais uma vez, como sempre, eu tô aqui pregando para os convertidos, né? Falem com seus colegas. Eu vou mandar um áudio acabando aqui, falando algumas dessas coisas, tá? Mas assistam as videoaulas, vocês que podem. Vocês estão com a internet aqui para me ver, é chato, tal, não, mas é importante. E eu tento deixar o negócio mais legal possível. Mostro imagens, pô, curiosidades do mundo animal. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de uns bichos muito legais, né? Tudo bem? O aviso? Tá? Então assistam as videoaulas e daqui para frente eu vou mudar algumas coisas aí do jeito que a gente faz o curso, pensando em facilitar para vocês, mas pensando também em algo que vai instigar aí um maior número de pessoas, que não é só responder questão da apostila. Já falando nisso, né, a nossa atividade, que eu também vou mandar um áudio explicando para aqueles que não estão aqui, vocês já devem ter visto as nossas atividades tradicional, né? Você tem a apostila com os exercícios da apostila, tranquilo, e você tem um roteiro. Eu vou até mostrar aqui para vocês o roteiro, tá? Apresentar agora uma janela. Vamos ver. Roteiro aqui. Beleza. Então vocês devem estar vendo o roteiro. Isso é uma das atividades que vocês têm que fazer essa semana. E não se preocupem tanto, porque vocês vão ter mais tempo para fazer essa atividade, porque semana que vem é carnaval, não vai ter carnaval em lugar nenhum, mas aparentemente, pelo calendário que eu recebi, nós não vamos ter aula. Né? E mesmo se a gente tivesse mudar alguma coisa, essa atividade só para outra semana. Tá? Então vocês vão ter um tempinho legal de fazer isso. É um pouco diferente e eu acho que vale a pena fazer essa coisa diferente. O que a gente vai fazer? Espera aí só um pouco. Beleza.
Vocês vão encontrar, identificar e fotografar, né, um artrópode ou um molusco. Mas molusco é difícil de encontrar, tá? Artrópode é fácil de encontrar. Né? E se vocês assistirem a aula hoje, vocês vão saber o que é um artrópode e por que é tão fácil encontrar eles. Então, entendi. Então, pessoal, vocês vão ter que encontrar um artrópode, uma mosca, um mosquito, barata, gafanhoto, caranguejo, e vocês vão fotografar. Não deu para fotografar, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, por mais que a pessoa tenha... O celular da maioria das pessoas tem câmera, por mais simples que seja. Mas tudo bem, não é todo mundo, e talvez você não tenha, normal, né? Eu mesmo, até um tempo atrás, não conseguiria fazer essa atividade. Hoje eu consigo, né? Mas até um tempo atrás eu não conseguiria realizar essa atividade. Tudo bem. Se você não conseguiu tirar você a foto, procure uma imagem de um artrópode, tá? Pode ser na internet, pode ser um desenho. Desenha um bicho que você viu. Faz um esquema de um animal que você viu. Pode ser uma fotografia que você viu em algum lugar, tá? Uma imagem de um artrópode ou de um molusco. De novo, o artrópode é bem mais fácil, está bem mais próximo da gente. Eu garanto que vocês não vão passar o dia hoje sem deixar de ver um artrópode, nem que seja uma formiga, tá? Beleza. Vocês vão fotografar e, lógico, postar essa foto para mim. Com o quê? Vocês vão fotografar esse animal e tentar identificá-lo, tá? Gente, quando eu digo identificar, não é até o nível de espécie. Tem alguém tentando entrar. Não é, pessoal. Onde é que eu estava? Cadê? Aqui. Beleza. Não é até o nível de espécie. Isso para vocês é muito difícil. Para mim é muito difícil. Né? Se você mostrar uma imagem de um inseto agora, falar, professor, que espécie é essa? A gente vai ver, pessoal, são mais de 800 mil espécies descritas só de inseto. Eu não vou saber, né? Dependendo do bicho, eu não vou saber, né? Isso é muito difícil. É só quem é especialista naquela área que o cara vai conseguir identificar. E mesmo assim, ele vai precisar de livros, vai precisar de ferramentas. Então, obviamente, você não vai ter que identificar até o nível de espécie. Você identifica, meu querido, até onde você conseguir, tá? Então, você identificou uma formiga. Se for uma daquelas formigas, tira a foto da formiga. Se for uma daquelas formigas pequenininha, pretinha, nem você nem eu vamos conseguir identificar até o nível de espécie. O que você conseguiu? Você conseguiu formiga. Então, vai lá na internet, pode ser o Wikipedia mesmo, tá? Não é a melhor fonte do mundo, mas para essa nossa atividade ela presta. E põe lá, formiga. Você vai descobrir que as formigas pertencem a uma ordem de insetos chamada Hymenoptera. Né? E provavelmente você tem um grupo ali de Hymenoptera que é só das formigas. Você chegou até aí, né? Tá bom demais. Aí você vai, então, beleza, tirei a foto, era uma formiga, identifiquei, ordem, desculpa, Hymenoptera, grupo Blurnes, que é o grupo das formigas. Eu não lembro o nome do grupo, Formicine, sei lá, tô chutando, tá? E aí você, com as informações que você pegar, você vai escrever um pequeno texto com essas informações. As formigas são encontradas em todo mundo, são insetos exclusivamente sociais, piriri pororó. Como você identifica uma formiga? Porque elas têm aquela cinturinha. Você vai buscar informações na internet ou de outras formas e escrever um pequeno texto. Né? Eu queria que fosse um texto maior, mas eu pensei, rapaz, é muita atividade, é muita coisa para ficar lendo. Então pode ser um texto curto, alguns parágrafos. Vamos combinar 3 parágrafos? 2 ou 3 parágrafos. Tá? Essa é a atividade do roteiro, peraí. Essa é a atividade do roteiro de hoje. Tudo bem? Lógico, se você conseguir, às vezes dá para a gente identificar o inseto com nível maior de detalhe. Então, se você tirar uma foto de uma barata, e essa barata estiver próxima à casa de vocês, ou dentro da casa de vocês, eu chutaria sem muito medo de errar, que essa barata pertence à espécie Periplaneta americana. Vocês não têm como saber isso, né?
Então, mas eu, no caso, teria. Eu já falei, periplaneta americana. Se você fotografar uma formiga, aí algum parente seu falar, ó, essa formiga é uma formiga saúva. Você já vai procurar lá na internet formiga saúva e você já vai descobrir o grupo, o gênero e a espécie da formiga saúva. E tudo bem se você errar, se não for bem uma saúva, tudo bem, é formiga saúva, Atas extens. Aí você já vai ter mais informações, né? Até onde você conseguir. Foto, identificar e tirar um pequeno texto com a pesquisa que você fez na internet. É isso que você vai ter que fazer, não para a semana que vem para outra, é a atividade do roteiro. Está postado no Classroom, está postado no grupo de WhatsApp de vocês. E no roteiro, ó, eu dei uns exemplos. Estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Aqui diz que vocês estão vendo, então vocês estão vendo. Né? Então, exemplos de artrópodes, desculpa, que eu tirei foto e que eu fiz meio que um exemplo para vocês seguirem. Então aí vocês estão vendo, tá? Tem uma aranha. Eu não consegui identificar essa aranha, tá? Pela foto. Provavelmente é dessa ordem aqui, Sparacide, é uma aranha caranguejo gigante, que tem aqui onde eu moro, mas eu não dou certeza, tá? Essa aí eu vi no meu carro já faz um tempo, faz algum tempo essa foto, né? E quase causou um acidente porque eu tomei um susto, né? Mas olha o que eu consegui. Reino animal, óbvio, filoartrópode, classe aracnida, ordem aranha. E provavelmente essa ordem. E aí eu peguei um texto, esse texto é um texto que eu fiz bem, vamos dizer assim, sem muito, bem rapidamente, né? Só para dar um exemplo. Com as informações que eu peguei, vocês com certeza vão fazer um texto melhor que o meu, né? Porque esse aqui é muito copia e cola das coisas. Mas, ó, sobre as aranhas, e aí eu falei, ó, se for dessa ordem aqui, é uma aranha com tal e tal característica. Então, um texto com as características gerais, importância econômica e ecológica e as características as características que te fizeram identificar. Como é que eu descobri que isso aí é uma aranha? Né? Tá bom? Então, vocês vão fazer isso com dois bichos. No caso, a aranha e aqui um outro bicho que eu fiz, que é um besouro, que eu também não consegui identificar, tá, pessoal? Provavelmente é dessa família, Serrapau, mas eu não dou certeza, um besourão grandão. Mesma coisa, tá, pessoal? Então vocês vão fazer isso com dois organismos. A foto não precisa estar aquela maravilha, né? Essas fotos, elas não estão lá muito boas, mas eu já tenho um certo orgulho delas, porque elas ficaram legais, né? Mas não precisa, eu sei, e acreditem em mim, eu sei como é difícil fotografar esse tipo de bicho. Então, se estiver meio borrado, né? Dando para ver que é um artrópode aí, que é um inseto, tá bom demais. Tá? Essa é a atividade, é uma das atividades, você tem a atividade tradicional da apostila da semana. Não conseguiu fotografar, desenha, procura na internet e tal, né? Mas o ideal é que vocês fotografem, identifiquem até onde dá, é um besouro. Tá bom, é um besouro, é uma joaninha. Tá bom, vocês vão ver a família lá da joaninha, né? Até aí, tudo bem, tá ótimo. É uma aranha, tá ótimo, né? E escreva um texto, né? Ah, detalhe importante que eu escrevi no roteiro. Peraí, tem que ser dois animais, tá? Detalhe importante que está no roteiro.
Oi, pessoal, voltei. Ficamos 4 minutos fora só, né? Estão me ouvindo? Tá legal? Graças, né? Conexão maravilhosa da internet que eu tenho aqui da TVN. Pessoal, alguém responde aí, tá me ouvindo? Eu voltei. Deixa eu ver se continua gravando, inclusive. Eu não sei como funciona isso. Não, continua gravando. Peraí. Voltou, tá, pessoal? Peço desculpas mais uma vez. Vocês não têm noção do tamanho do meu ódio por esse tipo de coisa, né? Tecnologia e afins. Espero que vocês tenham ouvido. Eu acho que eu já tinha terminado a respeito aí da atividade, tá? Vocês entenderam, né? Tirar foto de dois bichos, se afastem de bicho potencialmente perigoso. Se for uma formiga, uma vespa, uma aranha, um escorpião, nem pensar. Vocês não sabem, né? Fiquem longe, tirem foto, dois artrópodes, ou se vocês encontrarem um caramujo, um molusco, tá? Legal, pessoal? Então era isso da atividade. Eu também, acabando aqui, eu vou mandar um áudio pro pessoal lá do grupo de WhatsApp. Vamos à segunda parte da aula. Espero que sem maiores inconvenientes, tá? Vamos falar de artrópodes. Cadê? Né? Uma guia. Uma janela. Beleza, espero que vocês estejam vendo. Qualquer coisa, se cair de novo, pessoal, agora eu não vou poder ver se cair a internet. Vocês mandem mensagem, por favor, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar rapidamente, eu quero que seja rápido, mas vai acabar não sendo tão rápido, sobre o reino dos artrópodes. Os moluscos que a gente também vai estudar essa semana, eles estão já numa videoaula muito curtinha, muito resumida, porque eu não quis entrar em muitos detalhes, né? E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui. Os artrópodes também, eu acabei botando uma videoaula que eu gravei, mas eu quero fazer essa aqui para falar outras coisas, falar de um jeito um pouco mais solto com vocês, tá? E de novo, vocês que entraram agora, assistam as videoaulas, tá? Assistam, elas estão lá para isso, pessoal. Esse é o nosso curso, pelo menos até agora. Eu vou mudar porque a gente tem que se adaptar, mas assistam. Vamos lá. Então, quem são os artrópodes, pessoal? Esses caras são os artrópodes. Eu já vou falar. São organismos que têm o quê? Um revestimento externo, uma casquinha e patas articuladas ou pernas articuladas. Isso que quer dizer artrópode. Artro pode em latim. Pata articulada. Como o esqueleto desses caras é externo, eles têm essa casca, vamos dizer, lá de fora, eles só podem se mexer onde eles têm articulação. Onde não tem, não consegue mexer. Todos eles têm essa coisa, se você pisa ou esmaga todos eles, eles fazem o quê? Crack, né? A gente vai ver daqui uns 2 slides, é o grupo de animais, o grupo de organismos mais diverso do planeta Terra. Estima-se que você tenha alguns milhões de espécies viventes no planeta, né? Em todos os ambientes, menos em regiões muito frias. Em regiões muito frias tem menos, mas tudo que é ambiente, você tem artrópodes vivendo na água, no céu e, obviamente, na terra. Esses bichos têm um sucesso evolutivo tremendo e eles são muito legais, né? Então aí dá para ver alguns exemplos de artrópodes. Lagosta, lagostim, camarão. Isso aqui é um ácaro. Ácaro, carrapato, são artrópodes. Besouro, louva a Deus. Esse rapaz aqui não é um artrópode, tá? Essa lagartixa que ele está consumindo não é um artrópode. A gente vai ver ele na próxima aula, é um cordado, né? Coitado. Peraí, alguém mandou alguma coisa? Tem alguém querendo entrar rapidinho, pessoal. Legal. Vamos continuar. Você está apresentando para todos. Aqui mais alguns artrópodes. A centopeia, ou onde eu vivo, chama de lacraia ou centopeia. Eu sei que é diferente em algumas regiões.
E esse bichinho é um bichinho microscópico, também é um artrópode, é um microcrustáceo. Esse aqui é o bichinho que tem, talvez tenha na face de alguns de vocês nesse exato momento, é um Demodex. Esse é um aracnídeo que causa o ácaro, tá? O ácaro. Que causa o cravo que aparece na pele, aquele pontinho preto, é esse bichinho vivendo no poro da sua pele, e aí ele vai consumindo ali o sebo, as secreções que você vai produzindo, e o cocôzinho dele oxida, fica aquele pontinho preto, e é isso que é o ácaro. Espero que seja uma descoberta legal hoje, e espero que cause pânico em alguns de vocês, mas nada não é normal, tá, pessoal? E aqui um bicho-pau. Todos esses caras são artrópodes. Tem mais imagem? Tem mais imagem, porque eu gosto. Essas aí são algumas que eu tirei, tá, pessoal? Espera aí. Então, como eu falei, vocês vão tirar foto de artrópode, e essas são algumas que eu tirei só perto nas proximidades do meu carro. É muito fácil encontrar artrópodes por aí, né? Um louva-a-Deus, um besourão, um besourinho, né? Esse não era tão grande. E umas 2 aranhas e um gafanhoto, tá? Então, pessoal, dá para vocês verem a diversidade desses organismos, né? Eles são muito diversos. E eles são muito comuns, como eu falei. Agora há pouco tinha um mosquito aqui me enchendo a paciência. Então a gente está falando de artrópodes, provavelmente tinha algum artrópode aí perto de vocês, um mosquito, uma mosca, quem sabe pela janela você não consegue ver um gafanhoto, alguma coisa. São organismos muito diversos, tá? Onde eles se encontram aí na nossa filogenia, nas hipóteses filogenéticas, né? Esses caras, os artrópodes, também aqui, tá em inglês, mas dá para entender mais ou menos. Eles estão no ramo que a gente chamou de protostômios. Vocês lembram da aula passada? Quem não lembra, vá lá assistir. Né? Então, eles são o quê? Triblásticos celomados. Eles, no desenvolvimento deles, formam a gástrula, formam os 3 folhetos embrionários e formam o celoma. E a primeira cavidade que se forma é o ânus. Eles estão nesse ramo dos protostômios, junto com os anelídeos, que a gente viu na última aula, e junto com os moluscos, que vocês vão ver essa semana também. Tá? Então, eles estão nesse ramo evolutivo, e eles têm, a gente está falando de outras características dele, vamos começar, mas ele já tem essas características que já estão aí, a gente já chegou até aí. Tá? Beleza. Aqui só uma noção para vocês terem da diversidade desses caras. Então, ó, tudo isso aí é um gráfico de pizza, tá? Da diversidade de organismos conhecidos. Isso aqui, essa fatia de mais da metade são os artrópodes. E essa fatia aqui, ó, são os insetos. 925 mil, segundo essa fonte de espécies descritas. Tá, pessoal? Ó, para vocês terem uma noção, os cordados aqui, os vertebrados estão nessa fatiazinha, umas 40 mil espécies. Entre peixe, réptil, jacaré. Ou seja, a diversidade desses caras é muito grande. Né? Outros animais, isso aqui é principalmente molusco, tá? Então, dá para ver que a diversidade desses organismos é muito grande. A gente vai tentar discutir um pouquinho por que esses organismos são tão diversos. Só para dar uma lenda, esse gráfico, provavelmente na vida real, isso aqui é de espécies conhecidas, tá? Na vida real, talvez ele esteja um pouco adulterado, vamos dizer assim. Por quê? Porque você tem fungos e protistas aqui, que são grupos dos quais a gente conhece muito, 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 muito pouco. Então, provavelmente a fatia dos fungos é maior, provavelmente a fatia dos protistas é possivelmente bem maior, mas ainda assim é um número espantoso de espécies de inseto. Tá? Bom, já vimos as características desses caras. Triblásticos, simetria bilateral, né? Celomados e o escambau. Já falamos um pouquinho também que esses caras são segmentados. Né? Então, eles têm segmentos. Você consegue ver externamente no corpo de um artrópode, principalmente no abdômen, aqueles segmentos ali, alguns com apêndice, antena, pata, asa, outros não. Mas eles são segmentados, são metamerizados. Né? Tem o tubo digestivo completo, a gente vai falar disso. E a característica que os define, vamos dizer assim, é isso aqui, ó, que a gente já falou. Tem apêndices articulados. Por que eles têm apêndices articulados? Porque eles têm um corpo recoberto por um exoesqueleto, uma carapaça.
Na gente, nosso esqueleto fica do lado de dentro. Tem pele, tem tecidos, e ali dentro tem osso, tem o esqueleto que dá sustentação para a gente. Nesses organismos, né, o esqueleto fica do lado de fora. Tá? Tudo bem até aqui. O esqueleto fica do lado de fora. Eles têm uma carapaça, um exo quer dizer fora em latim, ou grego, exoesqueleto, o esqueleto fica do lado de fora. Essa carapaça. E essa carapaça é formada por um açúcar chamado quitina. É um polissacarídeo, tá? É um açúcar, não é uma proteína, não confunda com a queratina do cabelo, é quitina, é outra coisa, é outro componente, é um componente rígido, insolúvel, né? E é por isso que quando você pisa numa barata faz crack, é porque o exoesqueleto de quitina está quebrando e esmagando as coisas lá dentro, né? Todos os artrópodes têm esse exoesqueleto. E isso define esses bichos, né? Vai definir como eles se movimentam, os músculos têm que ser inseridos ali no exoesqueleto para formar a alavanca, e vai definir uma série de coisas na vida desses organismos. A principal delas é isso aqui, ó, a ecdise ou a muda, tá? Esses organismos, como eles têm essa carapaça externa, essa carapaça não cresce com eles, ela tem um limite. Então o bichinho vai crescendo, 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 e uma hora a roupa, vamos dizer assim, fica apertada. E aí, como é que faz? Como é que faz? Eles têm que fazer a muda. Eles têm que trocar de pele. Eles secretam uma carapaça nova por debaixo, e como está aqui o gafanhotinho fazendo, eles trocam. Eles se libertam da carapaça antiga, têm uma carapaça maior, eles podem crescer. Então, o crescimento desses organismos, pessoal, ele não é contínuo, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo até um certo limite, parou. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Será que é algum de vocês falando que a internet caiu? Não, graças a Deus, pronto. Chega num limite, pessoal, ele não consegue mais crescer, porque a carapaça não dá mais conta. Ele troca de pele, aí ele pode crescer de novo até outro limite, e aí ele vai trocando até atingir a fase adulta. Quando ele atinge a fase adulta, ele não faz mais equidise, ele vai ficar daquele tamanho o resto da vida. Tá? Então, isso é uma coisa determinante nos artrópodes, todos eles fazem a equidise ou a muda. E o crescimento deles é nesse soluço. Se você pegar um, um vertebrado, por exemplo, a gente, o crescimento nosso ele seria uma coisa mais ou menos assim, né? Uma coisa contínua até parar, até a gente virar a vida adulta. Esses bichos não, eles vão crescendo nesses soluços por causa da equidise, tá? O circulatório fica no dorso, eles têm um coração dorsal, tá? Na gente é o contrário, o sistema nervoso fica no dorso, né? A nossa espinha nervosa ela é dorsal. Eles têm o sistema circulatório dorsal e o sistema nervoso ventral. Tem um coração, né? Uma região muscular que bombeia o sangue, que chama hemolinfa nesses caras. E o sistema circulatório deles é aberto. Se vocês lembram dos anelídeos, as minhocas têm o sistema circulatório fechado, esses caras é aberto. O que isso significa? Que o sangue, a hemolinfa, ela não fica circulando só em vasos sanguíneos. Ela é derramada para as cavidades internas, para as cavidades celomáticas do bicho, e ele circula lá. Ou seja, a circulação não é muito rápida, não é muito eficiente no sentido de transportar nutrientes. É uma circulação lenta. Tem o sistema digestório, isso aqui é um corte que vocês estão vendo. Sistema digestório completo, tem a boca de um lado, o ânus do outro, e aí a comida é digerida inicialmente dentro do tubo digestivo e a digestão final é na superfície ou dentro da célula, tá? E todos os sistemas, todos os órgãos ficam aí dentro do bicho. Né? Então já é um organismo que com uma organização bem mais complexa. Legal? E esse é o básico. Coisas, tem coisas. Sistemas, funcionamento, respiração, excreção do organismo, isso vai variar muito de grupo para grupo. A gente vai começar a falar um pouquinho disso agora. Tá? Eu acho que eu vou até pular os artrópodes. Vou pausar 30 segundos para ver se vocês estão vivos. Quem é que está bem, quem é que não está. 8 pessoas. Tá bom. Aparentemente vocês estão bem. Vamos resumir. Tá? Então, eu vou falar aí dos principais grupos de artrópodes,
né? E as diferenças entre eles e como identificar cada um deles, né? E eu vou mencionar muito rapidamente, porque eu não quero me alongar mais do que eu devia, nesses grupos proximamente relacionados a artrópodes. São organismos pouco conhecidos e geralmente têm algumas características dos artrópodes, mas não todas, e diferentes hipóteses filogenéticas colocam eles em diferentes lugares na árvore da vida, mas sempre próximos ali aos artrópodes. Esses grupos às vezes são chamados de parartrópodes, né? Onicófora e tardígrada, que são esses caras aqui, tá? Onicófora, no inglês o nome dele é velvet worm, seria minhoca de veludo, ou verme de veludo, porque ele tem essa pele aveludada, né? É uma minhoquinha. E o tardígrada, né? Esse bichinho que ficou famoso recentemente, porque descobriu-se que ele é um organismo que consegue resistir a todo tipo de coisa, assim, desidratação absoluta, temperaturas altíssimas, temperaturas baixíssimas, até o vácuo, esse organismo consegue resistir ao vácuo do espaço, potencialmente. Ele forma um cisto, ele forma uma forma de resistência, e aí quando as condições ficam favoráveis, você molha um pouquinho, o bichinho volta a andar lá. Né? Então é um organismo que ninguém sabe direito, que na verdade já se sabe, mas eu não vou falar aqui porque tem a ver com genética, como ele estrutura o DNA dele, mas pouco se sabe sobre como ele consegue resistir a tanta coisa. São grupos próximos dos artrópodes, não são artrópodes, mas estão ali, tem um exoesqueleto, tem quitina, mas vocês veem que eles ainda não têm aquelas patas articuladas, né? Então aqui, uma animaçãozinha do tardígrada, um bichinho bonitinho, e aqui o onicófora, para se defender, ele jorra muco nos bichos que estão atacando ele, que estão incomodando ele, né? Um pouquinho menos bonitinho. Legal. Vamos falar agora dos artrópodes. Agora eu vou começar a falar dos diferentes grupos dentro dos artrópodes. Tá? Os diferentes. Vou falar de todos. Não vou dizer os principais, são todos. Começando pelos crustáceos. Né? Talvez vocês conheçam, provavelmente. E vocês conhecendo esses caras, talvez a característica básica que vocês vão pensar dos crustáceos são aqueles artrópodes que vivem na água. E são aqueles artrópodes que muitas vezes o pessoal não tem muito, muito receio de ficar comendo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente vai ter no futuro é uma coisa chamada entomofagia, que é a alimentação de insetos. Né? Já se faz isso com alguns grupos, né? Mas geralmente quando você fala isso para as pessoas, e vocês devem estar aí na casa de vocês, né? Crustáceo não, crustáceo é gostoso, né? Camarão, lagosta, caranguejo, eu gosto muito, né? Lagosta, não sei se eu já comi lagosta, porque é um negócio caro para burro, mas camarão é gostoso, né? Então, são aqueles artrópodes que geralmente são gostosos de comer e que geralmente ficam na água. E é isso mesmo, tá? Os crustáceos geralmente, nem sempre, geralmente são encontrados na água ou próximo da água. São aquele grupo de artrópodes que invadiu e que conseguiu ficar e permanecer na água, tá? O que esses caras têm de diferente? Primeiro, as características deles. O corpo deles é geralmente dividido em cefalotórax e abdômen, tá? Então, o cefalotórax, céfalo, cabeça, tórax, tórax, é uma fusão da cabeça com o tórax, tudo junto, aqui nessa, acho que é uma lagosta, um camarão, né? E a parte que a gente come mais do camarão, que é o abdômen, esse abdômen segmentado. Então, esses organismos geralmente são divididos assim. A gente vai ver que os crustáceos variam muito morfologicamente, variam muito a forma deles, mas geralmente é assim. Primeira coisa. Segunda coisa, pernas. Eles têm o quê? Tem um monte, né? Eles têm um monte de pernas, mas geralmente, ou patas, mas geralmente eles têm 5 pares de pernas no cefalotórax. Se você pegar um caranguejo, ele é muito diferente disso aí que vocês estão vendo, mas se vocês contarem os pares de pernas que eles têm, tirando os apêndicezinhos, os pedipalpos e outras coisas, são 5 pares. São 10 pernas no cefalotórax. E se você estiver vendo um camarão, uma lagosta, você vai ver mais pernas, né? Mais no cefalotórax são 5. E, desculpa.
E vai ter um monte de outros apêndices, antena. Esses bichos, como eu falei na última aula, são canivetes suíços. Tem um monte de apêndice para um monte de coisa. Né? 5 pares de pernas e 2 pares de antenas. Antena 2 e antena 1. Então, essa pequenininha, 2 pares de antenas. 4 antenas, geralmente, esses organismos têm. Tudo bem? Então, morfologicamente, se você viu um bicho com 5 pares de pernas de cada lado, cefalotórax e abdômen e 2 pares de antenas, você está olhando para um crustáceo. Varia muito, os crustáceos variam muito, vou mostrar imagens para vocês, mas a base é isso aí, tá? Uma outra coisa, mencionar rapidamente os apêndices desses caras, geralmente eles são o que a gente chama de apêndice birreme. Tem duas, vamos dizer assim, é um apêndice que se divide em dois. Tem duas pertinhas. Se você pegar a pata de um inseto, de uma aranha, é só uma coisa, não é ramificado. É um apêndice unirreme. O dos crustáceos, geralmente, nem sempre é birreme. Então você tem uma parte aqui da perninha e uma parte que funciona como brânquia ou locomoção, que é o ramo filamentoso. Tem 2 ramos, por isso birreme. Tá? Beleza. Bom, aí a anatomia interna de um crustáceo generalizado, tá? De novo, sistema nervoso ventral, correndo pelo ventre do bicho, sistema circulatório aberto, com o coração dorsal. Esses animais excretam, os excretas nitrogenados, eles expelem por uma estrutura chamada glândula verde, que fica geralmente próxima à cabeça. Daí a lenda, né? Tem uma lenda que esses bichos excretam, fazem cocô pela cabeça. Isso é mentira. Eles não falam. O cocô sai pelo ânus, que fica no fim do bicho, normal, né? Mas eles expelem os excretas por uma glândula verde que geralmente fica localizada próxima à cabeça. Acho que daí veio essa glândula. E a respiração desses caras é através de brânquias, geralmente. Geralmente vivem na água, geralmente respiram através de brânquias, que são essas estruturas ramificadas fora do corpo do bicho, ainda que protegidas, né? Mas fora do corpo do bicho, ou vamos dizer assim, numa dobra do corpo do bicho, e a água passa por ali, a hemolinfa passa por ali, você tem troca de gases e o bicho consegue respirar, né? Pelas brânquias. Beleza. Aí alguns exemplos de crustáceos. Maria Farinha, tem em muitas praias. Um copépoda, um crustáceo microscópico que vive na água. Isso aqui eu não vou nem entrar em detalhes, mas é uma craca. Pode parecer que não é, mas isso é um crustáceo. Bicho. E aí que eu falo, a variação do corpo desses animais é extrema, né? Tem todas as formas e tamanhos. E aqui falando em todas as formas e tamanhos, isso é um isópoda. Esse bicho aqui, ele é muito legal, né? Ele é meio assustador. Esses isópodas são encontrados em águas de grandes profundidades, tá? São detritívoros, geralmente. E esses desse tamanho vivem em grandes profundidades. Ele é proximamente relacionado ao tatuzinho de jardim. O tatuzinho de jardim é aquele bichinho que vive no jardim, não vive na água, e que quando você cutuca, ele vira uma bolinha. É um isópoda também, só que, óbvio, é pequenininho. Então, é um exemplo de crustáceo que não vive na água, tá? Ou próximo da água. Beleza, pessoal? Beleza. 30 segundos. Como é que vocês estão? Todos bem? Tá. Eu tenho noção, pessoal, eu não estou fazendo. Eu tenho uma boa noção que eu estou correndo, tá? Porque eu não quero deixar esse momento nosso muito extenso. Então, eu estou realmente correndo. Você querendo, você pode assistir depois, tal. Ainda assim, com essa consciência que eu não quero me alongar muito, alguém acha que eu estou indo rápido demais? Quer que eu um pouco? Deixa uma mensagem aí que eu já leio, tá? Você está compartilhando uma janela. Beleza, pessoal. Então, de novo, acha que eu estou correndo muito? Não é sem querer, tá? É de propósito, mas mesmo assim, vocês são os alunos, vocês que têm que acompanhar, né? Não adianta nada eu falar sobre todo o reino animal em 20 minutos, tá? Então, alguém deixa a mensagem aí. Beleza. Falamos dos crustáceos, primeiro grupo de artrópodes. Vamos falar do segundo grupo de artrópodes,
que seriam os quilicerados, mas o grupo quilicerado, ele é muito grande, e a esmagadora maioria dos quilicerados são desse grupo aí, os aracnídeos, né? As aranhas, escorpiões e afins, tá? Você tem algumas espécies de quilicerados que estão fora do grupo dos aracnídeos, mas que são quilicerados. Mas vamos focar no grupo principal, os aracnídeos, tá? E eu já mencionei uma das características que define esses caras. Estou vendo aqui se tem mensagem que caiu na internet. Não. Quelíceras. Esse grupo tem as quelíceras. Aqui a quelícera da aranha é por onde a aranha injeta veneno, tá? São esses apêndices bucais que na aranha injeta veneno e nos outros bichos que também são aracnídeos ajudam a manipular o alimento, tá? Então, tem quelícera, é um quilicerado, muito provavelmente um aracnídeo. Esses animais não têm antenas, eles têm um pé de palpo, né? Qual a diferença? A função, tirando a origem, né? A função. O pé de palpo parece um palpinho que a aranha vai fazendo assim, ó, né? As antenas, elas ficam para cima, vamos dizer assim, né? E esses animais têm 4 pares de pernas. Então o pessoal fala, aranha, o pessoal confunde com inseto, não é inseto. Inseto a gente vai ver tem 3 pares de pernas, aracnídeos tem 4. Tá? O corpo geralmente dividido em cefalotórax e abdômen, isso pode ser bem visível numa aranha, tá? E os 4 apêndices estão geralmente no cefalotórax. Quelíceras e pé de palpos, né? E nenhuma antena, 0 antenas. Se você estiver olhando para um artrópode com essas características, 8 perninhas, um par de quelíceras, corpo dividido em cefalotórax e abdômen, você está olhando para um aracnídeo. E se esse organismo for capaz de soltar teia pela parte abdominal, você está olhando para uma aranha. As aranhas têm essa capacidade de soltar teia, ela tem essas fiandeiras e formar teia. Nem toda aranha forma aquela teia que eu falei, teia orbicular, aquela teia com forma de teia de aranha, né? Eu não sei como definir de outra forma, né? Mas toda aranha tem a capacidade de soltar e produzir teia. Legal? Outros aracnídeos, não. Bom, vendo uma aranha por dentro, algumas coisas muito parecidas com os outros artrópodes, outras coisas um pouquinho diferentes. Então, sistema digestório completo, né? Boca e ânus. Você tem o coração dorsal, com o sistema circulatório aberto. Essa hemolinfa é levada para cavidades dentro do corpo do bicho. Sistema nervoso nem está representado aqui, mas é ventral. Como esse bicho respira? Como esse bicho respira? Através de uma estrutura chamada pulmão foliáceo. Ele tem uma abertura, vou voltar um slide rapidinho. Ele tem uma abertura aqui embaixo, olha só, chama sulco pulmonar. Então, o ar entra por aqui e aqui ele entra nessa estrutura foliácea, né? Parece várias folhas, parece um livro, né? Com várias folhas, e ele se difunde por aí. E é aí que ocorrem as trocas gasosas para esse animal, né? Nesse pulmão foliáceo. E a excreção, liberação discreta, se dá pela glândula coxal, que fica próxima às pernas, por isso esse nome. Então, eles têm essa diferença aí dos outros organismos. Tem olhos ocelos, né? Geralmente, pode ter exceção, porque é um número muito grande de espécies. Geralmente não são olhos compostos, são ocelos, e o número pode variar. Pode ser 8, como a gente está vendo aqui, 4 de cada lado, mas nem sempre é 8, tá? 8 olhinhos. Beleza. Aracnídeos, geralmente, as aranhas e escorpiões são caçadores, são todos predadores, tá? Então, aqui alguns exemplos de aracnídeos. Uma aranha, essa aqui, ó, circulando. Isso aqui, pessoal, não é uma aranha, é o que chama de um opilião. É diferente, tá? Ele não consegue fazer teia, tem 8 perninhas também. Não é venenoso, as espécies não são venenosas. Corpo geralmente dividido em cefalotórax e abdômen também. Vivem em cavernas, vivem em regiões úmidas. São bichinhos bonitinhos, pouco conhecidos. Escorpião. E aqui tem o Demodex, o cravo, que eu já falei, mas também você tem carrapato,
ácaros, que com certeza tem algum ácaro perto de você. Aqui tem um travesseiro perto de mim, com certeza nesse travesseiro tem muitos ácaros. São aracnídeos também, tá? Carrapato e por aí vai. Beleza? Beleza. Vamos seguir em frente. Eu vou ver se tem mensagem. Se caiu a internet, pessoal? Eu vou acreditar que não, tá? Beleza. Vamos continuar aí para o maior grupo de artrópodes. Como é que era? Acho que era 800 mil espécies. Só desses caras, inseto. Né? Por que tanta diversidade? A gente vai comentar isso um pouquinho. Esses caras têm algumas coisas que os outros artrópodes não têm. Né? E esse aí é o jeito de um inseto. A carona. Primeiro, corpo dividido em cabeça, tórax. Opa, o tórax vai vir até aqui. E abdômen. Como é que eu diferencio? Às vezes, geralmente é bem fácil, tá, pessoal? Mas o tórax é onde ficam as perninhas e as asas. Esses bichos têm 3 pares de pernas, meia dúzia de pernas, todas no tórax, né? E 4 asas. Não são 4 pares, são 4 asas. 2 pares de asas, também nos segmentos do tórax. Às vezes essas asas são modificadas, não dá para ver todas as 4, né? Às vezes as asas de cima elas são modificadas, formam uma proteção. Então, por exemplo, uma barata, ela tem 4 asas. As asas de cima são aquela coisa que protege ela, as costas dela. Quando ela vai voar, ela abre aquilo e as asas de baixo é que saem voando. Aí a barata sai voando, é o pânico, né? Generalizado, geralmente, quando a barata sai voando. Para besouros é a mesma coisa. Se você já viu uma joaninha alçando voo, uma joaninha voando, aquela carapaça que ela tem nas costas, que é onde ficam as pintinhas, né? Ela é um par de asas, a asa de cima. Ela protege a asa de baixo. Aí ela abre aquilo, a asa de baixo sai, aí ela consegue sair voando. Mas tem 4 asas, é que as asas são modificadas. Tá? Esses organismos têm geralmente um par de olhos compostos, aqueles olhos formados por vários ocelinhos que formam junto um olho composto, e podem ou não ter ocelos, estruturas fotorreceptoras também. Esses caras têm um par de antenas, 2 anteninhas. Tá? Então essa é a cara de um inseto, geralmente não tem erro. E aí eu já falei de uma das características que faz esses caras um sucesso tão grande. Eles têm asa. Foram os primeiros organismos no nosso planeta a voar, a alçar voo. As aves e os morcegos vieram muito depois, e os pterossauros, que já foram embora, vieram muito depois. Né? Ou seja, esses organismos conseguem como é que fala? Viajar. Meu Deus, qual a palavra? Dispersar. Eles conseguem se dispersar. Eles conseguem se espalhar. Esse é uma, tem outras, mas é uma das características que faz esses caras ter um sucesso tão grande. Essa capacidade de dispersão, de ir para os lugares. Tem outras, a gente vai falar de mais algumas. Essa é a cara de um inseto. 4 asas, 6 pernas, cabeça, tórax, abdômen, um par de antenas. Se você viu isso, você está vendo um inseto. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns insetos para vocês, mas acho que vocês conhecem, né? A anatomia interna do inseto. Mesma coisa. Coração dorsal, sistema circulatório aberto, sistema nervoso ventral. Obviamente eles têm um gânglio cerebral, né? Eles têm um cérebrozinho que fica aqui. Não é a melhor coisa do mundo, mas para eles funciona muito bem, obrigado. Tá? E eles têm gânglios em cada segmento. Vê uma mensagem aqui. É vocês falando que cai a internet? É o trauma, pessoal. Não. Então eu vou continuar. Sistema digestório completo, geralmente tem glândula salivar, séculos intestinais, beleza? O que esses caras têm de diferente? A excreção se dá por túbulos de Malpighi. Eles têm esses cabelinhos, e se você vai abrir um bicho desse, parece um cabelinho mesmo, soltos ali na cavidade celomática, né? E são esses cabelinhos que conseguem capturar as excreções que estão ali na hemolinfa e jogar para fora. Jogar para onde? Jogar para dentro do intestino. Então as excreções caem aqui dentro do intestino e saem junto com o cocô. Tá? Então o túbulo de Malpighi serve para isso. Pega todas as toxinas, excreções, tudo de ruim e joga lá para o sistema digestório junto com o cocô. Outra coisa, esses organismos, a respiração deles se dá por traqueias. O que são traqueias? É diferente, tá?
são tubinhos, e aqui a gente tem como se você tirasse todo o bicho, tem só os tubinhos mostrados aí, são tubinhos por onde passa o ar entra por esses tubinhos e vai diretamente até o tecido do bicho. Então é diferente, pessoal, como eu falei. Se você for pegar a maioria dos organismos que tem sistema respiratório, o sistema respiratório é um quê? É um sistema de trocas, como o nosso pulmão. O ar entra, o oxigênio passa do ar para o sangue e o sangue leva o oxigênio lá para os tecidos. Tem um meio de transporte que é o sangue, o hemolinfa. Os insetos não. O ar ele entra pelos tubinhos, pelas traqueias, e ele vai direto para os tecidos. O sangue ou a hemolinfa não tem nada a ver com a história, né? Então o ar entra e vai passando por esses tubos, vai se difundindo e os tecidos recebem ar direto das traqueias. Isso é bom? É. Funciona? Funciona. Qual é o problema? Para a gente não é problema, para os insetos é que esse sistema de traqueias ele só é eficiente se o bicho for pequenininho. À medida que o tamanho do bicho aumenta, esse sistema vai se tornando muito ineficiente. E é por isso, graças ao bom Deus, que a gente não tem insetos gigantescos hoje. É uma das razões. Porque as traqueias não permitem que eles cresçam mais do que alguns centímetros. Né? Os maiores insetos, 25, 30 centímetros, já é um bicho grande para burro. Espera só um minuto, Pedro. Tô dando aula, meu filho. É o meu filho, gente, normal. Mamãe pega o carrinho para você. Pega, vai já. Não, tá aqui. Tá aí? Tá aqui. Tá. Desculpa, pessoal. Home office. Tá? Onde é que eu tava? Assim, não temos insetos muito grandes. Antigamente, tipo, milhões de anos atrás, a concentração de oxigênio na atmosfera era maior. Período carbonífero, essas coisas. E aí, como você tinha mais oxigênio, esse sistema de traqueias, ele permitia que esses animais crescessem até um tamanho maior. Então, você tem fósseis de insetos, de libélulas, por exemplo, quase 1 metro de tamanho do bicho. Né? Nessa época, podia, entre aspas, porque você tinha mais oxigênio na atmosfera. Né? Imagina só insetos de 1 metro de tamanho, né? O horror, o pânico e a agonia. Tô vendo que tá tudo bem com vocês. Eu vou continuar, pessoal. Vocês não vão falando nada, eu vou continuando. Tá? Então é por isso que as traqueias não permitem que eles sejam maiores. Graças ao bom Deus, né? Beleza. Então, outra característica importante dos insetos, e a gente vai ver outra característica importante para a diversificação desses caras, é o desenvolvimento deles. Muitos insetos, não todos, passam por uma metamorfose. O que é metamorfose? É mudança de corpo. Né? Muitos animais, e alguns insetos entre eles, nascem de um jeito e ao longo da vida eles se alteram radicalmente, né? A forma mesmo, e passam por essa alteração que a gente chama de metamorfose. Né? Eles nascem com uma forma que a gente chama larval e mudam para o adulto. O sapo faz isso, né? Na infância ele é o girino, passa por uma metamorfose e vira o sapo. Ele muda radicalmente, muda o ambiente dele. Né? E alguns insetos passam por isso também. Nem todos. Né? Então vamos ver. Vamos começar pelos que não fazem isso. Dentre os insetos que não têm metamorfose, algumas poucas espécies a gente chama de ametábolo. A é não, é o prefixo de negação, metábolo de metamorfose, ou sem metamorfose. Não tem. A traça do livro, eu vou mostrar uma imagem dela daqui a pouco, né? É a traça que come livro. Tá? É um exemplo. Então, ela nasce do ovo e ela nasce como? Como uma traçazinha. A gente já viu que os insetos, o crescimento deles é por equidise, é por muda, então ela vai passando pelo crescimento, vai passando pelas diversas mudas, e o que vai acontecendo com ela? Ela vai ficando maior, e só, até chegar na fase adulta, que ela não cresce mais. Perfeito. Nenhuma grande mudança, ela só vai ficando maior. Isso acontece com poucos grupos de insetos. Essas traças, que é a ordem... Não é Strepsiptera. Não é Strepsiptera. Com a ordem das traças, eu já passo o nome para vocês, isso acontece com elas. Muitas espécies são o que a gente chama de hemimetábolo. M, mal menos, é parcialmente. Tem uma metamorfose, é parcial. Então, o que nasce do ovinho desses insetos é um insetinho pequeno que já é parecido com o adulto. É o que a gente chama de ninfa.
É parecido? É bem parecido, mas não é igual. Ele não tem asas, tá? Então, ele não tem asas, ele vai se desenvolvendo, a ninfa vai crescendo, passando pelas diferentes equidizes, até que, ao virar adulta, né, ou antes de virar adulta, você vê um brotinho alar, e ao virar adulta, ela desenvolve as asas totalmente desenvolvidas. Então, aí ele vira adulto, ele tem asa, ele não cresce mais. A gente chama o adulto de ímago, aímago. Né? Então, tem uma alteração? Tem, aparecem as asas. Nas ninfas quase adultas, vamos dizer assim, aparecem os brotos alares. Você vê um brotinho lá, mas ainda não é uma asa completa. E aí, quando passa pela última muda, pela última equidise, desenvolvem-se as asas. Essas são as formas hemimetábulas. Né? Então, aí tem um exemplo, gafanhoto. Se você viu um gafanhoto com asa, ele é um gafanhoto adulto. As formas imaturas ainda não têm asa. Gafanhoto, barata, percevejo, como é que fala? Maria Fedida. Pelo menos aqui chama Maria Fedida, aquele percevejo que tem aquele cheiro horrível. Que mais? Cupim, tá? Todos, louva-a-Deus, todos esses caras são insetos hemimetábulos. Cigarra. Você tem a forma jovem que chama ninfa, que vai mudando, mas não muda muito. E muitas espécies de insetos, esses mais conhecidos, são a fórmula, tem um desenvolvimento, desculpa, holometábulo. O holo é total metamorfose, né? Aí, o que você tem? Você tem uma forma larval. O bichinho nasce do ovo, e o bichinho que nasce do ovo não tem nada a ver com o adulto. Totalmente diferente. Ele passa por várias equidizes, ele vai ficando maior, e na última equidise ele se transforma numa pupa. Geralmente pode ser dentro de um casulo, pode ser não dentro de um casulo, e a pupa passa por uma metamorfose que vira o adulto, que é totalmente diferente da larva, né? Então, o mais famoso são as borboletas e mariposas, né? Você tem a lagarta que vira borboleta, é conhecido, forma um casulo, né? Mas tem outros organismos que também passam por isso. Besouro passa por isso, né? Mosca, como tá aí, mosquito, né? Muriçoca, pernilongo, passa por isso. Aí a larva do pernilongo vive na água, né? Do Aedes aegypti, né? Muito se fala, não acumula água. Por quê? Porque a larva do bichinho vive na água, e se você for ver a larva de um mosquito Aedes aegypti, não tem nada a ver. É uma larva, ele passa por uma metamorfose, né? Então, isso aí também é importante para esses bichos, porque são muitas espécies que têm esse tipo de desenvolvimento, e são os grupos mais diversos de inseto que têm esse tipo de desenvolvimento. Mosca, besouro. Besouro é o grupo mais diverso de inseto que existe na face da Terra, né? Por quê? Isso, pessoal, isso proporciona a capacidade do adulto e da larva terem papéis ecológicos, nichos ecológicos diferentes. E aí eles não competem entre si. Né? O que a lagarta faz, a lagarta da borboleta? Ela come planta. Passa a vida comendo planta. E a borboleta adulta? Suga néctar. Então eles não vão competir. Não vai ter muita borboleta sugando néctar de uma vez, porque a larva ela está lá fazendo outra coisa. Então essa diversificação ela permite que esses organismos não compitam entre si, e isso é vantajoso para esses caras. Né? Os grupos mais diversos de insetos são os grupos que têm metamorfose completa. Né? E outras espécies, algumas espécies de besouro, por exemplo, o adulto ele não tem nem sistema digestório desenvolvido direito, ele é só uma maquininha para se reproduzir e morrer. Então o bicho passa a vida inteira como larva, aí ele se transforma no adulto, agora ele tem asa, ele pode sair por aí, ele sai, se reproduz em menos de 24 horas, ou em menos de 48 horas, em algum tempo muito breve, já morreu. Já botou o ovo, já morreu e acabou. Em algumas espécies você tem isso, a forma adulta só serve para dispersar o bicho, e a fase larval, a fase mais duradoura. Então aqui só para mostrar, né, o desenvolvimento holometábulo completo de um besouro, a larva, que não tem nada a ver com o besouro, a pupa e o adulto, e aqui o desenvolvimento hemimetábulo, que as ninfas vão crescendo até o adulto, e o adulto tem asa. Beleza? Beleza. Aqui alguns exemplos de inseto, uma libélula, um besouro, aqui a traça de livro, esse bichinho aqui, aqui uma barata, dá para ver as antenas, a mandíbula, não vou falar do aparelho mastigador,
Não dá para ver direito o olho dela por aqui, mas ela tem. E aqui um cupim. Deixa eu ver se tem mais inseto por aqui. Não tem, tudo bem. Beleza, pessoal? Todos bem? Vamos ver se está todo mundo bem. Tá, os sobreviventes estão bem, né? Estamos chegando ao fim dos artrópodes, tá, pessoal? Falta só mais esse grupo, que seriam os miriápodes, que são esses bichinhos com muitas pernas. São dois grupos que se colocam nesse grupo dos miriápodes, né? Os quilópodes e os diplópodes. E aí, pelo menos aqui em São Luís, a gente tinha, quando eu dava aula aqui, uma série de problemas quanto à nomenclatura desses bichos. Porque o bicho que eu chamava de centopeia, os alunos pensavam em outro bicho. Então eu vou falar o que eu chamo, e aí vocês entendem que bicho é esse aí. Então, quilópode são, para mim, as centopeias. Esse bicho aqui, ó. Então é uma centopeia, eles têm cuidado parental, aqui são os filhotinhos de centopeia, muito bonitinho, né? Esse bicho, o próprio nome diz, centopeia, né, tem muitas pernas. Eles têm o corpo dividido. Alô, caiu. Ai, meu Deus, só dois. Faz tempo que caiu, pessoal? Ok. Voltou, pessoal. Voltou, Lucas. Tá. Beleza. Ah, entrou outro Lucas. Não,
É o mesmo. Tá bom, pessoal. Ô, Lucas, eu tô acabando de falar sobre os quilópodes, né, e os diplópodes. Então, eu vou terminar isso aqui. Fique aí até o final, tá, Lucas? Vamos ver se as outras pessoas voltam. Só vou terminar aqui, só para a questão da gravação, tá? Peraí. Ficou muito tempo fora do ar? Ficou muito tempo? Eu acho que foi pouco tempo, né? Não, foi rápido, professor. Caiu aí o Tá, pessoal começou a sair e voltou logo. tá. Em 10 minutos. Beleza. Então, você já ouviu sobre a centopeia, né? Parou lá. Beleza. Então, vamos só terminar aqui, peraí. Deixa eu ver se está espelhando. Uhum. Tá gravando. Uma janela. Aqui, pronto. Só para terminar, tá, pessoal? Então, esses aqui são os diplópodes, não são centopeias. Da onde eu venho, chama-se piolho de cobra, que o nome não tem nada a ver, ou emboá. Esses caras têm a cabeça e o tronco, e 2 pares de patas por segmento. Cada segmento tem 2 pares de patas. Como eu falei, esses bichos não são predadores e não são ágeis. Eles se movimentam lentamente, você cutuca ele se enrola. Então são bichinhos lentos. Né? Aqui, em São Luís, quando eu cheguei aqui, eu descobri que tinha uma grande confusão sobre esses bichos. Mas para mim é isso. Centopeia são os quilópodes, predadores, e esses caras são os diplópodes. Tá? Bom, meu caro, eu acho que é isso. Pelo menos acabou próximo do fim, né? Caiu a internet próximo do fim. É isso, então, os principais grupos de artrópodes. Eu pensei em fazer também os moluscos, mas eu acho que a aula já ficou meio extensa do jeito que está. Os moluscos estão lá no YouTube. Em breve essa apresentação vai estar também. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso. Façam a atividade. Eu vou mandar o áudio para quem não pode ouvir essa videoaula, explicando, né, sobre a atividade, as atividades. Eu acho que é isso. Tá bom, Lucas? Pegou só o finalzinho mesmo. Beleza? Tem mais uma pessoa. 3 pessoas? Ah, não. São só 2 mesmo. Beleza, Lucas? Então acho que é isso. Tá? Faça lá a atividade. Até onde me consta, semana que vem não teremos aula por conta do carnaval. Vou confirmar com a coordenação, tá? E eu confirmo com vocês. Então vocês vão ter um tempo extra para fazer essas atividades aí. Beleza? Beleza, professor. Então, até mais, meu caro. Ah, Fabrina. Fabrina, você entrou agora. A gente só estava encerrando mesmo. Caiu a internet muito próximo do fim, tá? Então, a gente já encerrou a aula. Tu perdeu só o finalzinho. É isso, tá? Eu vou mandar um áudio para o grupo para quem não conseguiu pegar a apresentação falando dando os avisos, tá bom? Beleza, até mais então. Para de gravar.